Você percebe, é muito engraçado isso. Por exemplo, você, muitas vezes, não sei se você que é um cara de stand-up, um cara que escreve, ainda mais escreve pelo cotidiano, você presta atenção no cotidiano. Não só no cotidiano, mas essa linguagem não verbal, eu tô vendo a pessoa das primeiras fileiras também. Eu tô analisando constantemente se a pessoa tá rindo, se não tá rindo, se ela tá incomodada. Porque tem uma retroalimentação. Tem. Né? Tanto é que é muito engraçado. Eu sempre falo, cada plateia é uma plateia. Totalmente. E 50% do seu sucesso é a plateia. É o feedback da plateia. Ou até mais. É mais. Porque às vezes você não sai de um show que você sai moído, cheio de dor, com cãibra. Claro. E não tem show que você faz que você sai adrenado, parece que você... Ou a plateia te suga, ou ela te joga pra cima. Olha, até arrepia. É impressionante isso. Ou seja, você percebe essas nuances. O que é isso? É energia? O que é? É empatia. É troca de... Porque cada pessoa vai acreditar numa coisa. Né? A pessoa que é mais espiritual vai achar que é uma troca de energia. O que é essa troca que a gente tem tanto na arte, que eu tô dando alguma coisa de dentro do meu coração, e se as pessoas acham que aquilo é verdadeiro, ela me devolve com um agradecimento físico, e de expressão e tudo. E ela compra seu ingresso, ela te segue. De novo, Vilela, as pessoas percebem quando você é verdadeiro. Eu tenho certeza disso. Elas percebem. Tenho certeza. E quando você é verdadeiro, é aquela coisa que a gente chama de o santo bateu. Né? Na programação linguística, na psicologia, a gente tem os neurônios espelhos, ou seja, eu olho para você e eu começo a encontrar isso de forma inconsciente. Que nem meu filho, quando ele fica tentando imitar alguma coisa que eu faço, que eu falo para ele, as primeiras vezes que eu falei, vamos tirar foto, eu falo, dá uma risada, ele fazia um negócio assim, né? Ele tá tentando imitar um sorriso de alguém. Por que são os neurônios espelhos? Inconscientemente, isso, inclusive, é uma característica evolutiva adaptativa do ser humano. Olha que nome bonito. Bonito isso. Bonito, né? Mas a gente tem isso lá de trás, então? Exatamente. Por quê? No tempo das cavernas. Então, vamos lá. Cara, Darwin, é aquele negócio, o melhor adaptado evolui. Claro. Então, o que acontece? Imagina que você estava lá na sua caverninha, sem falar, durante milhares de anos, sem proferir uma única palavra. Um único substantivo, um verbo, nada. E eles passaram centenas de milhares de anos conseguindo parceiro, procriando, criando uma tribo, combinando caçando. Caça, E como é que fazia isso? Observando o outro. Então, aqueles que tinham uma linguagem silenciosa parecida com a minha, eu confiava. Então, tipo assim, esse cara anda parecido com o meu andar, ele grunge do jeito que eu grunjo, ele tem uma tonalidade de altura de voz, é mais grave, mais agudo, ele deve ser parecido comigo. Então, quem tinha essa capacidade de ver a semelhança, eu me aproximava, eu troco um peixe por uma flecha. Exatamente. Aqueles que não tinham essa capacidade... todo mundo era bacana. Então ele tomava uma flechada, roubava a mulher dele, matava todo mundo e ia embora. Então, quem tinha essa capacidade de encontrar o semelhante, ele percebia rapidamente, esse é um semelhante. Vou abrir minha caverna, vou compartilhar. Eles ficavam mais fortes. Mais fortes. E aqueles que não tinham, se esse cara anda diferente de mim, grunge diferente de mim, provavelmente ele deve ser de muito longe. Então eu tenho que tomar cuidado. Ou eu vou atacar, ou eu vou fugir. E isso foi vindo até os tempos de hoje. Para você ter uma ideia, olha aqui, vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo de menino e de menina. Olha que interessante isso. Vê se já aconteceu isso com você. Tá você e sua esposa, ou você e sua namorada. Aí vem o seu amigo com a namorada nova ou a esposa nova. E vocês nunca viram aquela garota. E ele vem apresentar. Aí ele vem, essa daqui é a Ana. Oi, tudo bem? Aí beija você, beija sua esposa e ela sai. O que a nossa esposa fala? É uma galinha. Porra! Vale nada! Vale nada! Vai lá, piriguete, não sente frio. Carlos Augusto, eu tô de olho em você. E não sei, por quê? A mulher, ela bate um scanner e já sabe se ela é confiável ou não, cara. E aí tem o lado e normalmente elas acertam, pode reparar. Claro. Minha mãe, então... minha mãe era bater o olho e já falava. E os meninos? Como é que eram os meninos? Os meninos é mais ou menos assim, Tá você, sua esposa, você e seu namorado. Aí você está dirigindo. Principalmente quando não existia, ou quando dá pane no Waze, ou quando não existia o Waze. Você lembra disso? Claro. Você é cinquentão também, né? Porra, não, eu sou antes, mas eu já tinha... Eu navegava com guia. Com guia. Tirava xerox às vezes para levar... Tenho 33 anos. Tinha 32, fiz 33 agora. Tô sabendo. E aí, como é que é? Tá você e sua esposa do lado. Aí você tá lá, ela fala assim, bem... Você fala, a gente se perdeu, né? Vamos perguntar para alguém? Ela fala, vamos perguntar para aquele. O que a gente fala? Não, aquele não, porque ele não sabe. Porra, mas a gente nem perguntou. Pode reparar.
Aí fala, então vamos perguntar para aquele outro. Não, aquele outro não sabe. A gente fala assim, peraí, vamos perguntar para aquele ali, ó. Porque a gente bate um scanner nesse cara e o jeito dele se vestir, o jeito dele andar, o jeito dele te olhar. Você cria um instantâneo de confiança ou não. Isso é resquício do que veio do tempo das cavernas, cara. E isso foi uma característica evolutiva adaptativa. Ou seja, quem tem essa capacidade de olhar e entrar em empatia muito rápido, se dá muito bem. Porque você percebe isso nos negócios, você percebe isso nos relacionamentos, você percebe isso no seu dia a dia, com seus amigos. Por isso que a linguagem silenciosa não é simplesmente para ficar detectando mentira, mas ela serve para a vida. Imagina quantos relacionamentos abusivos você poderia identificar, quantos negócios que você sabe que depois lá na frente você foi traído, que você poderia identificar antes. E você percebe, cara. Você percebe quando você tem isso aflorado, entendeu? Claro que tem pessoas que têm mais percepção e menos percepção disso. E você pode treinar, que é o que eu faço. Eu ensino as pessoas a ter essa percepção, entendeu? De identificar se a pessoa está sendo mais honesta ou menos honesta, mais congruente ou menos congruente naquele seu diálogo, naquele seu discurso. Mas eu sabendo disso, eu não posso disfarçar? Se eu souber... Pode. E aí aquele está o negócio. Dá para disfarçar e usar isso ao seu favor, inclusive? Dá. Por exemplo, um vendedor. Se eu for vender somente para quem for com as minhas características naturais, eu vou vender para, sei lá, entre 100 eu vou vender para 2. Porque cada um tem o seu estilo. Então você adapta o seu estilo para agradar aquela pessoa. Então existe aquele momento da sedução. O chaveco é isso, cara. Você é o que realmente é quando você vai chavecar? Não. Você se coloca como sendo a melhor opção ali para aquela garota. Mas falou de vendedor, é tipo os vendedores da Chili Beans, cara. Se você tem tatuagem, o cara vem falar da sua tatuagem. Se você tá com um tênis verde, o cara fala, pô, maneiro o seu tênis. Eu falei, eu tô ligado o que você quer, velho. Você quer vender, cara. Pois é, mas é que tem que ser sutil. Cara. Porque é muito descarado, Quando você fala de características, é a coisa mais fácil. É então, a primeira, né? É a primeira. Mas o mais legal é você sentir a pessoa. Qual é o jeito dessa pessoa? Ela é mais formal ou informal? Ela fala rápido ou fala devagar? Ela se gesticula muito ali para explicar as coisas, grande, pequeno, ou ela é comedida ali, fica... Então são coisas que as pessoas não percebem. Aqui eu tenho que fazer isso diariamente. Quando vem uma pessoa aqui, eu já tenho que ver logo no começo o ritmo dela e eu me moldar ao ritmo dela, entendeu? Para ver, inclusive, porque você tem um horário. Não, e se eu falo mais ou se eu falo menos? Se a pessoa fala mais, eu tenho que ter mais interação. Menos eu tenho que ter mais interação. É isso que às vezes as pessoas... não é muito engraçado isso. Eu vejo muitas vezes isso, a pessoa falando assim, nossa, o entrevistador não deu chance. Não é que não deu chance. Às vezes você tem que tirar. Porque o cara só responde uma coisinha e você já tem que ficar tirando, cavando. A pessoa faz assim ainda. Pode ser, e faz assim. Exatamente. Aí você fala, rapaz, agora eu tenho que tirar conteúdo dessa pessoa. Exatamente. Então você pode usar isso em tudo, cara. Você pode usar em tudo, em todas as áreas da sua vida você pode usar.